Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula, ela vai ser a correção aí da unidade 1 da nossa apostila 2. Nós vamos fazer a correção da unidade que fala sobre os aspectos humanos do continente europeu. Vale lembrar, turma, que eu vou fazer, a leitura dos exercícios, da pergunta aí de cada exercício. Vou fazer um breve comentário e logo depois eu coloco a resposta, O que vocês vão ver aí já é a resposta, mas é interessante a gente ter um entendimento, e até mesmo uma explicação aí maior diante daquilo que está sendo pedido. Então, vamos à correção do nosso exercício. Na página 348, turma, número 1, ele fala o seguinte: a população não se distribui de maneira uniforme pelo espaço geográfico, pois existem locais com alta densidade demográfica e outros com vazios demográficos. Sendo assim, faça uma análise sobre a distribuição da população europeia. Bom, em todo o mundo, em toda a superfície terrestre, nós sabemos que nós vamos ter aí as áreas que serão favoráveis à habitação da sociedade, mas nós sabemos que nós também teremos as áreas, que não serão favoráveis à habitação dessa sociedade, por conta, de questões físicas, por conta aí de problemas físicos, de manifestações da natureza, problemas aí como um clima extremamente frio, áreas onde nós temos aí intensas catástrofes como terremotos, tsunamis. Então, nós temos aí uma série de coisas que também pode impactar na distribuição dessa sociedade, por um determinado local. Então, a resposta, turma, dessa questão é: a distribuição da população europeia é irregular, com maior concentração populacional nas regiões mais industrializadas, como Alemanha, França, norte da Itália, Reino Unido e Países Baixos. As áreas polares, são as menos povoadas, em virtude do frio intenso. Número 2, explique por que Mônaco, apesar de não ser o país mais populoso da Europa, é o mais povoado. Bom, apesar de Mônaco não ter a maior população absoluta, ele apresenta a maior densidade demográfica, em razão do tamanho do país, com somente 2 quilômetros quadrados, Essa questão aí, ela volta, um pouco quando a gente trabalha a distribuição da sociedade pelo território, por um determinado território. Vale lembrar, turma, que geralmente os países povoados são aqueles, onde a sua extensão territorial ela é mínima, Como, por exemplo, Mônaco, A extensão territorial de Mônaco, apesar de não ser um país populoso, isso significa que ele não tem uma grande quantidade de habitantes, mas mesmo assim a quantidade, a pouca quantidade de pessoas que ele tem é o suficiente para que eles consigam habitar a sua porção como um todo, justamente, por conta do seu tamanho, por conta da sua extensão territorial. Número 3. Quais são os motivos que ocasionam baixas taxas de natalidade nos países europeus? Bom, como nós vimos, no nosso conteúdo, hoje nós temos aí a questão, de que as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Hoje nós temos aí a questão de um alto custo de vida, Hoje nós temos aí os métodos contraceptivos. Tudo isso que eu acabei de falar, turma, são motivos, eles ocasionaram, são fatores, que ocasionaram aí essa diminuição da taxa de natalidade, principalmente nos países europeus. Vale lembrar, turma, que antigamente, vale lembrar que lá no passado, há muitos e muitos anos atrás, nós não tínhamos isso, A mulher, ela não tinha voz na sociedade.
A mulher, ela não era inserida no mercado de trabalho, né? A mulher, ela não tinha espaço na sociedade como um todo. Assim mesmo, também não tínhamos a existência de todos esses métodos contraceptivos que nós já temos hoje em dia. Então, toda essa mudança com o decorrer do tempo, né, levou, né, fez com que as taxas de natalidade, elas se diminuíssem, né, elas caíssem bastante. Então, hoje, né, nós temos aí, e vocês podem colocar como resposta, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a utilização e a divulgação, né, dos métodos contraceptivos, o elevado custo para criar os filhos. Nós temos aí também o elevado padrão de vida, né, o elevado custo de vida de uma forma geral, que também vai impactar no crescimento dessa sociedade. Número 4. Na número 4, turma, nós temos duas pirâmides, tá? E aí ela pergunta, né, a questão pergunta aí para vocês qual delas representa, né, de melhor forma a Alemanha. Bom, a que melhor vai apresentar vai ser a primeira. A que melhor, turma, vai representar vai ser justamente a primeira, aonde a base é mais estreita, o que representa, né, um menor índice na taxa de natalidade, e onde o topo dessa pirâmide, né, ele indica uma maior porcentagem, uma maior concentração de idosos. Como eu falei, né, vale lembrar aí para vocês que, de uma forma geral, no continente europeu, hoje nós temos uma taxa de natalidade negativa, e temos aí, né, uma expectativa de vida muito grande, né? Temos aí uma expectativa de vida muito alta nesses países. Número 5. Observe o mapa dos principais grupos étnicos da Europa no início da unidade e responda as questões. Na letra A, quais são os principais grupos étnicos que formam a população da Federação Russa? Então, nós temos os russos, os fineses, os turcos e os calmucos. Letra B. Quais os principais grupos étnicos que formam a população dos países da Península Ibérica? Nós temos aí os neolatinos, né, que são os portugueses e os espanhóis e os bascos. Letra C. Quais os principais grupos étnicos que formam a população do Cáucaso? Nós temos armênios, turcos, caucasianos e russos. Vale lembrar, turma, que o Cáucaso, né, é uma formação montanhosa entre os mares Cáspio e Negro. Ainda na página 349, turma, a número 1 diz o seguinte: explique como a Revolução Industrial contribuiu para a urbanização do continente europeu. Bom, vocês sabem que antigamente, né, antes lá da ocorrência, né, do primeiro processo da Revolução Industrial, nós tínhamos aí todas as sociedades do mundo que elas eram agrárias, né? Nós tínhamos aí sociedades que viviam no campo, eram sociedades completamente rurais e que as cidades, elas não comportavam, né, uma grande quantidade de gente, né, uma grande quantidade aí de pessoas, até porque nas cidades não tinha emprego, né, não tinha uma condição de vida favorável. E a partir da Revolução Industrial, né, juntamente com a urbanização, né, já que caminharam aí em alguns lugares, né, esses dois processos caminharam juntos, mas no continente europeu, como a Revolução Industrial ela veio primeiro, ela ocasionou, né, posteriormente a existência da urbanização, que no caso foi a migração, né, a intensa migração das pessoas que moravam no campo indo para a cidade. Então, a resposta, turma, é: a Revolução Industrial aumentou a oferta de emprego nas cidades, atraindo os trabalhadores da zona rural para elas, né? Atraindo essa quantidade de gente para as cidades. Número 2, cite duas consequências do baixo crescimento vegetativo na Europa. Bom, as taxas de natalidade, né, as baixas taxas de natalidade e o envelhecimento da sua sociedade.
Número 3, como podemos notar por meio da tabela de indicadores sociais e econômicos dos países europeus, no item qualidade de vida, os da Europa Ocidental apresentam melhores condições de vida que os da Europa Oriental. Nessa perspectiva, pesquise o motivo que pode ter ocasionado, tais diferenças entre essas duas regiões. Bom, a diferença hoje, tanto econômica, quanto social, entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ela vai refletir lá o período da Guerra Fria, quando o mundo se dividiu em dois sistemas capitalistas, onde de um lado nós tínhamos os americanos defendendo o capitalismo e do outro lado nós tínhamos a antiga União Soviética, que é a atual Rússia, defendendo o sistema socialista. E naquele período, turma, a proposta foi o país que conseguisse absorver, conseguisse captar o maior número de aliados para poder vigorar, para que tivesse aí em vigor um determinado sistema econômico. Esse país não só seria considerado uma grande nação, seria considerado aí uma grande potência, como também sairia aí ganhador dentro dessa disputa. Então, turma, os Estados Unidos, eles fizeram uma proposta de que os países apoiassem eles no sistema capitalista, e a proposta era que os Estados Unidos ajudaria financeiramente, depois esses países, caso eles precisassem. E os russos, tentaram convencer uma grande parte aí dos países para que adotassem o sistema socialista, Só que nós vimos aí, eu acredito que vocês já puderam estudar a Guerra Fria, de repente, em história, vocês devem ter visto, que a maior parte dos países acabaram ficando do lado aí dos americanos, Até por conta de boas propostas que os americanos fizeram em relação a esse plano aí, econômico e também social. Então, nós tínhamos a Europa Ocidental, que resolveu como um todo apoiar os americanos, e a Europa Oriental, ela acabou apoiando os russos, ela acabou apoiando a antiga União Soviética. Então, turma, dali em diante, eles começaram a ver que tinha, diferenças, se tinha aí disparidades sociais e econômicas entre os países, entre os diversos países que se tem desde aquela época, que se tinha, na verdade, desde aquela época. Então, turma, os atuais problemas hoje da Europa Oriental, todos eles são consequências da adoção, do socialismo no período da Guerra Fria. Porque foram situações, foi um sistema econômico pelo qual não conseguiu se desenvolver desde aquela época. E que por conta disso ele trouxe para a sociedade, ele trouxe para esses países problemas econômicos e sociais que duram aí até os dias atuais. Na número 4, turma, nós vamos ter aí um texto onde ele vai falar sobre o aumento dos protestos de xenofobia, de islamofobos, que inquieta a Alemanha. E na letra A ele pergunta, o que é a xenofobia? Bom, a xenofobia, turma, ela é aí uma nova forma, digamos assim, de racismo. Vamos classificar dessa forma, Na verdade, todos nós, toda a sociedade mundial, de um certo modo, já sofreu aí com um certo racismo, Quanto à sua cor, quanto ao seu idioma, quanto ao país, pelo qual nós vivemos, quanto à situação econômica e social do nosso país e tantas outras coisas. Só que a xenofobia, turma, ela surgiu, esse termo surgiu recentemente e acabou ganhando, uma proporção aí muito grande, acabou ganhando aí uma proporção mundial, porque à medida que a gente foi vendo, que os fluxos migratórios eles começaram a aumentar, as sociedades dos países desenvolvidos, eles começaram a criar, uma certa aversão ao estrangeiro. Como eu falei, praticamente que a xenofobia,
ela só mudou o nome em relação ao racismo que, de uma certa forma, você já tinha praticado antigamente, né? Que já se praticava antigamente. Só que atualmente, talvez, né, com características mais intensas, né, e maiores, a ponto até mesmo de você ter violências ocorrendo em algum lugar. A xenofobia, turma, ela ganhou, assim, uma visão mundial, como eu falei, né? Por conta desses fluxos migratórios que nós temos, né? Por conta, e hoje, de você ter uma maior parte dos países onde as suas sociedades, né, passam por intensos problemas, tanto sociais e econômicos. Então, a xenofobia, turma, ela é uma aversão ao estrangeiro e à sua cultura. Por que eles têm essa aversão? Simplesmente, né, por conta de que quando você sai do seu país de origem e você vai para outro, automaticamente eles te enxergam como uma pessoa que vai estar competindo de igual modo com eles no país de origem deles, né? Então, e hoje, né, como o desenvolvimento econômico já está tão complicado, não só nos países subdesenvolvidos, mas também nos países desenvolvidos, hoje, o estrangeiro, quando ele migra, ele acaba sendo uma ameaça para aquele que é nativo daquele determinado local. Então, por conta disso, hoje se caracteriza aí a xenofobia, né, como uma aversão ao estrangeiro e à sua cultura. Letra B. De acordo com o texto, explique o motivo do aumento do número de protestos xenófobos na Alemanha. Bom, o aumento do número, né, de protestos está ligado à entrada de refugiados na Alemanha, que, segundo a opinião de alguns, representa uma ameaça em diversas situações socioeconômicas. Só lembrando, turma, que o refugiado, ele é um imigrante, né? Que ele se caracteriza pelo fato de que ele está fugindo, né, do seu país durante um período onde o seu país está passando por guerra, né, por conflitos políticos, né, conflitos de guerras e conflitos sociais, tá? Mas mesmo assim, eles também sofrem com essa questão aí de xenofobia. Número 5. De acordo com a tabela de dados sociais e econômicos de alguns países europeus, responda as questões a seguir. Na letra A, que país europeu apresenta a menor taxa de expectativa e aquele que apresenta a maior? Bom, a menor é a Ucrânia, com 71 anos, e a maior é a Espanha, com mais ou menos aí, né, cerca de 82,6 anos. Letra B. Quais países apresentam, respectivamente, a maior e a menor renda per capita? Então, olha só, a maior é a Noruega, que vai apresentar aí cerca de 74.186 dólares, e a Ucrânia, que vai apresentar aí, né, o menor, com cerca de 2.022 dólares. Lembrando, tá, turma, que esse símbolo aí, ele é em dólar, tá? Ele não tá contabilizado em euro, não. Até porque o dólar, ele é uma moeda mundial, né? É praticamente que a moeda mundial aí no mercado. Letra C. Que país apresenta o menor IDH e qual tem o maior? Vocês sabem que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, aonde a ONU, né, ela fiscaliza esse índice e ele vai dizer se o país, né, se a sociedade em si, ela é desenvolvida ou não. Então, vamos lá. Na letra C, nós temos aí com o menor IDH a Bósnia-Herzegovina, com 0,733. E nós temos a Noruega com o maior, né, o maior índice de IDH, com 0,944. Lembrando, turma, que o índice de IDH ele vai do 0 até 1. E quanto mais próximo do 1, isso significa que o nível de desenvolvimento naquele país, né, da sua população é bem maior, né, é bem intenso. Isso vai classificar que praticamente que aquela sociedade não passa, né, não tem tantos problemas nas questões econômicas quanto nas questões sociais.
Agora, turma, nós vamos para o maxi desafio, né? Na número 1, nós temos um texto aí, onde a pergunta é a seguinte: as reflexões históricas, sociais e espaciais sobre a distribuição do homem na Terra podem ser as mais diversas. Entre as causas da explosão demográfica, pode-se apontar corretamente a letra A, quando ele fala, né, que a revolução na higiene que acompanhou a revolução industrial, principalmente nas áreas da medicina e do saneamento básico. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa explosão demográfica, né, esse grande crescimento aí de uma população mundial, só ocorreu, né, a partir do momento que houve aí a revolução higiênica, né, quando a área da medicina, né, a área do saneamento básico e algumas outras áreas, né, de infraestrutura necessária para a sociedade, elas também conseguiram se desenvolver para que hoje, né, você tivesse aí a vida do homem mais tranquila na superfície terrestre. Número 2, nós temos aí 2 pirâmides etárias, onde a primeira ela vai caracterizar o país subdesenvolvido e a segunda vai nos caracterizar um país desenvolvido. Nós temos um pequeno texto acima, onde ele pede para que você diga, né, se é verdadeiro e falso. Então, turma, a resposta da número 2 vai ser a letra A, tá? Ele diz na letra A o seguinte, né? A pirâmide etária dos países subdesenvolvidos apresenta uma base larga e um topo estreito em virtude da baixa expectativa de vida da sociedade. Verdadeiro. Na letra B ele diz: o estudo sobre pirâmides etárias possibilita compreender, entre outros fatores, a dinâmica populacional e econômica de um país e sua história. Verdadeiro. Na letra C, o aumento da expectativa de vida da população, acompanhado da queda das taxas de natalidade e mortalidade, provoca mudanças na pirâmide etária? Verdadeiro. Na letra D, o aumento da população economicamente ativa em relação aos inativos desequilibra a produção de riquezas e diminui o recolhimento de impostos? É falso. Na letra E, nos países subdesenvolvidos, a combinação entre a baixa natalidade e a alta expectativa de vida tem levado ao progressivo envelhecimento da população e à recessão econômica? Falso. Número 3. Na número 3, nós também temos uma charge, né? Nós temos aí uma imagem, aonde ele diz: a charge ironiza uma das variáveis que compõe o cálculo de índice de desenvolvimento humano proposto pela Organização das Nações Unidas. A resposta é a letra A, aonde ele fala que a renda, né, pela referência ao dia em que os personagens alcançaram. Vamos para a última, a número 4. Nós também temos um texto e ele relata, né, a queda da fertilidade em um país é responsável por novos arranjos demográficos. Dentre eles, a resposta é a letra C, em relação à mudança na composição etária da população. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje, a correção aí da nossa unidade 1, tratando aí, né, desses aspectos demográficos da sociedade europeia. Tenho certeza que vocês conseguiram acertar esses exercícios e até a nossa próxima aula. Tchau!